Alguma vez você já What was the traiu? feeling that made you cheat? Always cheat before they cheat. I was just bored. Do you feel bad when you did it? Did you feel bad or no? Be honest. No, never. Have you ever cheated? For sure. I have, yes. Yes, absolutely. I have. Yeah, I have. Fala, cowboys, beleza? E aí, vocês já traíram? Vamos para mais um vídeo de hoje, né? Esses vídeos que eu coloquei para vocês, né? Não tem legenda em um deles, mas a pergunta é simples. Ele pergunta, né? Ah, você já traiu? E aí todas falam sim, já, né? Dá risada, aquela coisa toda, tá? Então, para quem não entendeu a parte que estava sem legenda, é isso, tá? Mas tá bem fácil de compreender, né? Principalmente porque eu coloquei um com legenda antes do outro, né? Mas enfim, em todo caso, né? São vídeos onde ao final aparece alguém ali, o cara andando de moto, e tem um outro ali fazendo, né, a musculação e tal, que é aquela ideia de olhar, né, para esses vídeos, né, que mostram, por exemplo, uma condição onde as moças estão ali e tal, e elas falam de uma coisa que teoricamente na cabeça de alguns caras aí, principalmente os caras não despertos, né? Eles olham pra isso e pensam, nossa, como assim, né? Como que uma moça tão bonita como essa, né, é capaz de não só trair, né? Mas também falar, eu tava entediada, eu não quis saber, a outra dá risada. E elas falam, e você sentiu, né, remorso por fazer isso? Se sentiu mal? Não, tranquila, sossegada, né? A gente pode até pensar se isso é verdade ou não e tal, né? Tem algumas que podem até, sei lá, se sentir mal, enfim. Mas o fato é o seguinte, tá? O fato é que existem situações como essa, tá? Então aqui eu não tô entrando no mérito, não, todas as que fazem isso não se sentem mal ou não. Não quero saber disso. O que eu quero saber é o seguinte, qual que é o sentimento masculino que tem sido o grande calcanhar de Aquiles de alguns e que quando você, ao primeiro contato que você tem com a Red, por exemplo, pra maioria, tá? Eu tô falando por mim, mas eu creio que muitos caras sentem isso, né? Então qual que é o sentimento mais difícil de lidar? É justamente esse sentimento, né, quando você olha, por exemplo, para um rosto, né, principalmente com aquele aspecto da neotenia, aquele aspecto que você pensa assim, nossa, como é uma moça angelical, né, bonita e tal. Qual que é aquela coisa? Isso vale, né, o Halo Effect, querendo ou não, ele pega muito no masculino também, né? Então ele olha para esse ser angelical, doce, com uma voz meiga, tranquila, e ele não pensa que ela é capaz de fazer coisas, ainda que no nosso racional fique bem óbvio que sim, ela pode fazer, né? Não tô dizendo que um cara que é blue pill da vida, que ele não sabe dessa possibilidade, que ele não sabe que ela pode até mesmo, né, cometer atrocidades, né? Aqui eu não tô dizendo de traição, de coisa até pior, né? Só que o fato é que mesmo que você saiba disso, quando você tá diante de numa situação como essa, você tá diante de uma moça assim e tal, você acaba pegando pra si esse sentimento. Porque é aí que tá, o homem ele foi sim construído para acreditar na inocência feminina. E toda a configuração que, né, mesmo quando a gente fala de, né, das leis, de não sei o que, se você for ver bem, os caras eles acabam vestindo essa armadura de cavaleiro branco e assumindo essa possibilidade muito em função não só de ganhar voto dessas coisas, mas também tem esse aspecto de caras que eles sentem isso. No fundo, eles estão lá com esse sentimento faz parte de nós, né? Quando a gente brinca, tem um Miqueinha dentro de cada um de nós, isso é um fato. Só que você tem que saber usar o racional, você tem que ser lógico em situações, né? Então se tem aí uma moça que tá diante de você e tal, né, toda meiga, toda romântica, né, chora quando sente saudade de você e fala pra você nas mensagens e não sei o que, só que você não, né, sabe que no fundo aquele relacionamento ali ainda tá muito inicial, sei lá, exemplo. O que acontece? Tem muitos caras que acabam assumindo que, nossa, eu preciso então me entregar mais, eu preciso me colocar mais à disposição dela, entregar mais atenção pra ela porque ela tá sentindo a minha falta e não sei o que. E aí você vai o quê? Você vai se minando, você vai minando o seu lado masculino, o seu lado mais racional e mais lógico, em prol de atender às necessidades do feminino. E no fim, ela vai te enxergar como um cara muito menos masculino, muito menos interessante. E até mesmo, se ela decidir, ela vai acabar, né, te traindo por algo melhor, né? Fazendo um monkey branch, fazendo, enfim, qualquer coisa, né? Mas assumindo essa condição. Por quê? Porque você não assumiu a sua, né? Então, elas até querem, né, ser vistas como inocentes e não sei o que. Elas se fazem assim,
porque é interessante, é bacana para elas, elas ganham coisas com isso, né? Como eu disse, é parecido com um cachorro pidão. Você olha pro cachorro ali, né, com aquele olhar, né, nossa, de dó, você fica com dó, você entrega para ele o que ele quer, né? Enfim, então a mulher, ela, né, aprendeu com isso, com a criança quando chora e tal. Por isso que a gente até meio que, né, tem uma... E aqui eu não tô, né, querendo... não, então elas são isso. Não, é só entender a lógica que eu tô apresentando aqui, né? De que isso faz parte de uma estratégia que é interessante, sim, que funciona, tá? Agora, se o cara ele é desperto, se o cara ele entende isso, esse mecanismo, ele até pode cair, entre aspas, né? Mas ele vai cair de uma maneira muito mais... preparada, né? Se cair, a gente espera que não, né? Mas como eu disse, é uma estratégia poderosa e mesmo aqueles que conhecem, que sabem, né? Que como eu disse no início, né? Um Blue Pill, ele sabe que uma moça mesmo muito bonita pode ser capaz de fazer qualquer coisa. Mas por que ele ainda assim ele se joga nisso? Ele se joga porque, apesar dele saber, ele pensa, a minha é diferente, né? A minha não faz isso, a minha não é assim, né? A minha tem os defeitos dela, tem as situações, mas eu sei que ela não faria algo do tipo comigo, tá? Tô falando que vai acontecer alguma coisa? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que o cara que ele entende a natureza feminina, ele fica com 2 pés atrás. Ele sabe lidar com a situação e usa a lógica. Ele não pode cair na estratégia dela, porque se ele cai na estratégia dela, ele sabe que dali pra frente a tendência é ladeira abaixo. Se não necessariamente ela vai fazer alguma coisa com ele, ele vai acabar ainda assim num polo feminino. Ele vai acabar não entregando o que ela mesma deseja. Porque no fim, quando ela fala, você não me dá atenção, você não me dá isso, me dá aquilo, por causa disso eu fui lá e traí você e não sei o quê. Todos os homens são iguais, então... né, eu vou trair ele primeiro antes, né, dele me trair. Sabe, essas desculpas todas são simplesmente desculpas. Mas o fato é que, se você não se colocar neste polo masculino, a certeza é que algo de errado vai acontecer. Seja o que for, pode não ser uma traição, né, pode ser simplesmente o fim de um relacionamento. Vamos supor que ela é uma moça que tem um pouco mais de caráter e tal, então ela não vai necessariamente te trair, mas ela vai te enxergar como um homem menor. Vai passar um tempo, ela vai enjoar, vai terminar o relacionamento e vai seguir para outra. Né, como é o caso da maioria aí das que são monogâmicas em série. Chega um dado momento que ela, né, olha pro parceiro ao lado, o parceiro não entrega aspectos masculinos, às vezes não entrega uma hipergamia interessante e ela troca, tá bom? Então assim, por isso que eu tô dizendo pra vocês assim, esse vídeo, né, ele não é só pra apresentar que, nossa, as mulheres traem. Não, isso todo mundo sabe, ao longo da história da humanidade, isso é um fato, né? A gente pode até entrar na discussão que quem trai mais. Eu já disse pra vocês que, na minha opinião, são elas por conta do simples fato de que elas têm mais opções, tá? Agora, o ponto-chave, né, da discussão aqui que eu tô trazendo pra vocês é: não caiam na falácia da inocência feminina. Esse é o aspecto principal, tá? Porque olhar um rosto bonito, um rosto angelical, uma palavra doce, um jeito meigo, né? Isso é, sim, poderoso, tá? É um sentimento muito poderoso no homem e faz ele acreditar em situações que, se ele usasse a lógica, ele jamais, né, acreditaria. Então tem caras, inclusive, que relatam comigo, falam comigo lá no Instagram, né, e tal, mandam mensagens, né, e falam coisas que ficam óbvias, que, né, para um cara de fora, ele olha a história sendo contada e pensa, caramba, por que você não percebeu isso antes? Na maior parte das vezes ele não percebeu porque ele estava preso à inocência feminina, ele estava preso a essa espécie de halo effect, né, que gerou nele uma ideia de que a dele era diferente, que não faria nada de errado com ele, então ele não tinha por que analisar as red flags que foram acontecendo ao longo do tempo, tá bom? Então, sim, isso acontece, não é simplesmente porque o cara é um tonto, porque o cara é um blue pill, nem nada disso, é porque nós homens fomos programados para acreditar nisso. Então, se você é um cara desperto, você desprograma isso da sua mente e coloca a razão, coloca a lógica, né, que é forte no masculino também, coloca isso, né, também nos aspectos dos relacionamentos com elas, tá bom? É importante, beleza? Então é isso, cowboys, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.